Olá! Este vídeo, ele dá continuidade a uma série de vídeos que eu tenho tratado aqui no canal, relacionadas à possibilidade da gente entender as doenças e os sintomas como um caminho de transformação, e não um fim ou não um destino, mas sim um chamado, uma possibilidade da gente entender algum aspecto nosso que a gente não estava conseguindo ouvir, e o nosso corpo, de uma maneira criativa, permite com que isso se materialize nessa tela que é o corpo. Daí a gente pode parar, olhar e entender essa mensagem oculta através desses sintomas. Então, se você não viu os outros vídeos, veja, porque de alguma forma eu estou tentando fazer aí uma sequência. Então é legal para você ter esta linha de pensamento. E hoje eu vou estar tratando, para a gente ampliar a interpretação da questão das dores relacionadas à coluna cervical. E quando eu falo interpretações, lembrando que isso é algo muito pessoal. É claro, eu tenho feito os meus estudos, eu vou trazer aqui os olhares que eu tive diante dos livros que eu estou estudando. E quando eu for falando isso, vai fazendo uma análise muito carinhosa, se é o seu caso de ter dores na coluna cervical, como torcicolo, tensionamento, né? Então amplia isso, mas não fica reduzindo ou já enquadrando. Se você fizer esse enquadro rígido, você só vai piorar o seu sintoma, e este não é o foco desses vídeos. Então, quando a gente está falando de coluna cervical, nós estamos falando que ela nos proporciona amplitude, mobilidade, visão ampla geral. Ela me dá a possibilidade de ter uma visão panorâmica das coisas. Então, quando a gente está falando de coluna cervical, nós estamos falando então de amplitude, né? De soltura, de flexibilidade. E é tão interessante que esse gesto aqui que eu fiz aqui, né? Todo mundo que tem um movimento repetitivo ou depois no finalzinho do trabalho, muitas vezes acaba sentindo dores aqui na região cervical. E por quê? Porque e quando eu falei, né, que a primeira vértebra da região cervical chama Atlas, eu vou fazer menção agora rápida à mitologia grega. Atlas foi um titã e ele desafiou Zeus, e Zeus deu como castigo a ele carregar o globo, né, o mundo nas costas. Você já deve ter visto essa figura, né, de um homem carregando o globo nas costas. E a primeira vértebra, então, da coluna cervical, tem este nome nessa referência porque está dizendo exatamente, né, as nossas dores. Quando a gente tem um quadro de dor, quando a gente tem um quadro de torcicolo, de rigidez na nuca, de desgaste dessa região ou até mesmo alguma lesão, isso significa que de alguma forma a gente está carregando muito o peso, a gente está chamando muito para a gente excessos de responsabilidades, seja porque as pessoas nos atribuem ou seja porque nós mesmos nos atribuímos. Então, um possível olhar para as dores na cervical é quando a gente está de uma maneira obstinada, focada, resolvendo questões que muitas vezes não são tão fáceis de resolver. Mas às vezes a gente não dá um não e a gente se determina e se foca cada vez mais, se tensiona cada vez mais, e esbarrando algumas vezes em padrões de teimosia. Teimosia porque talvez eu sinto as dores, me sobrecarrego, mas eu não paro. E aí de tanto ir repetindo, seja pelas posturas inadequadas, e a gente agora com essa questão de celular, a gente fica o tempo inteiro nessa posição, né? A gente força demais essa região. Ou seja, mesmo porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ampliar, de soltar, de não controlar. Então, também é uma característica dessas dores na região cervical, um perfil, um desejo de controle muito grande. E aí, às vezes, vem a torcicolo. O que a torcicolo pode estar nos dizendo? A torcicolo, ela nos impossibilita de fazer esse movimento de amplitude. A gente não consegue, às vezes, virar, né, para um dos lados. A gente só fica olhando para um lado. E isso faz, então, com que eu limite o meu ângulo, limite as minhas percepções. Então, se você tem torcicolos constantes, né? Tô rindo porque é uma coisa que muitas vezes acontece comigo. É importante entender que às vezes a gente está muito obstinado em perceber as coisas de um jeito apenas. E quando aquela torcicolo vem, ela me põe justamente em contato com aquilo que muitas vezes eu faço, que é o não flexibilizar,
que é o não me direcionar e ver as outras possibilidades que estão na minha frente. É a tal da cabeça dura, ou às vezes a gente fica com sintoma de pescoço duro. Então, pescoço duro, dores na cervical, significa que muitas vezes a gente está tomando o mundo nas costas, ou a gente não está sabendo dimensionar, né, equilibrar aquilo com que eu estou me determinando. Também indica que muitas vezes a gente tem uma busca muito mais pela linha do pensar, que muitas vezes a gente não está trazendo essa conexão daquilo que eu penso com aquilo que eu sinto. Então, dores na coluna cervical significa uma desarmonia entre o pensar e o sentir. E o desafio da gente que tem essas dores na cervical, que tem torcicolos, que tem o pescoço mais duro, que termina o dia, né, com esse desgaste muito grande, ou que às vezes tem a pressão na TM, né? O nosso desafio é fluir com a vida. Nosso desafio é a gente se adaptar às exigências que aparecem na nossa vida com flexibilidade. Se algo não saiu conforme eu gostaria, deixa eu ver o que é que está me dizendo isso aqui. Então, a pessoa que tem muita dor na cervical é uma pessoa que tem uma tendência a não flexibilizar, a fixar muitos olhares, né? A tratar-se com uma certa rigidez. E eu lembro muito bem no meu histórico de início das dores na cervical, quando eu fui fazendo então, né, aquilo que eu sugiro nos outros vídeos, que é você ir buscando quando você lembra do início desses sintomas. E para mim é muito claro que foi quando eu entrei no mundo do trabalho. Havia muita insegurança, muito medo. Então, o que eu fui fazer? Eu fui buscar muito, radicalizei, estudos, seriedade, comprometimento, e ali eu comecei me excedendo, né? De não reconhecer que eu me sentia insegura, que algumas coisas eu não sabia, que estava tudo bem não saber, né? Então, esse quadro se instalou ali e é algo que eu preciso estar cuidando até mesmo nos dias de hoje. Hoje as dores diminuíram muito do padrão que eu tinha antes, mas isso sim sinaliza que quando eu entro em alguma coisa, eu tenho sim um padrão de exigência grande e eu tenho uma tendência também, muitas vezes, de carregar algumas coisas que não me pertencem, que daí nós vamos pensar na figura do Atlas carregando o mundo, o peso. E aí o nosso corpo, ele se nega a isso e ele começa a distribuir dor, né? Porque ele está dizendo, para de pensar, né? Essa dor, ela vem, ela chacoalha dizendo, traz uma perspectiva diferente para a sua vida, né? Flua com a vida, harmonize-se. E lembrando aquilo que eu falo nos outros vídeos, o meu destrave, literalmente, do meu pescoço, começou quando eu comecei a perguntar para mim, o que que essas dores me obrigam? E o que que essas dores me impedem? Então, sempre ir pensando nisso. Se você tem, então, fechando o que eu falei hoje, se você tem problemas, né, com a cervical, significa então que você precisa olhar como é que estão as questões de flexibilidade, mobilidade, ampliação da sua visão nesse parâmetro geral. Como é que você está em relação a isso? Será que está muito com as ideias muito fechadas, muito bitoladas? Então, todas as dores na cervical, elas trazem essa proposta de resgate da flexibilidade, da mobilidade, da soltura, da leveza. Portanto, as pessoas que têm esse problema são muito orientadas, então, a não buscarem tanto os estudos, os livros, o técnico, a análise, o teórico. É muito importante que vá para a prática, que vá fazer uma aula de dança, que vá experimentar, sei lá, fazer teatro, que vá fazer aula de canto. E canto é bem legal, porque vai estar trabalhando bem com essa região também, né, do quinto chakra, que é a parte da comunicação, que também está aqui, né? Tem uma questão também relacionada com essa questão da ampliação. Então, ir para as práticas não intelectuais pode ajudar e muito também essa quebra deste olhar de que se eu souber, se eu estudar, se tiver tudo certinho, vai dar tudo certo. Só que não, né? As coisas podem dar certo e podem dar errado, né? Então, fluir com a vida significa exatamente reconhecer os meus potenciais e as minhas dificuldades, né? E é tão legal porque quando eu tô falando isso daqui, a primeira pessoa que escuta sempre sou eu, né? Porque essa é uma busca constante de entender o que o sintoma me traz. E o fato de eu saber isso tudo, porque isso eu já sei já há algum tempo, não faz com que esse sintoma desapareça num pilim-pim-pim.
Porque esse sintoma ele precisou vir porque ele justamente traz esse alerta dessa flexibilização, dessa ampliação, desta coragem do lançar-se, mesmo não tendo o controle, porque a gente não tem mesmo, mas de não tendo a certeza de todos os passos. Então, quem tem dor na cervical, geralmente tem muito essa dificuldade, né? Geralmente tenta se planejar e organizar muito tudo. É esta a forma que muitas vezes lida com os medos e com as inseguranças da vida. Então, a gente precisa aprender a flexibilizar mais, a olhar mais por vários ângulos e não querer que a nossa visão seja a única certa. Bom, eu fico por aqui. Este é o meu olhar sobre a coluna cervical, fruto dos meus estudos, né? E se quiserem deixar comentários, deixem aí abaixo. E se gostou desse vídeo, curta. Um beijo a todos, uma boa semana. Até mais.